Bolsonaro não convenceu. Bolsonaro não falou a verdade e ele sabe. Só que agora o assunto é muito complicado. As acusações são graves. É bom lembrar do grande professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Eli Lopes Meireles. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, indícios vários e concordantes constituem provas. Repetindo, indícios vários e concordantes constituem provas. Não faltam indícios contra o ex-presidente da República. E, portanto, se eles são concordantes, são provas. E o inquérito vai terminar, certamente, sendo recepcionado ou recebido, como preferir, pela instância jurídica competente. É muito grave o que aconteceu, nós não podemos banalizar a propina. A impressão que dá, e aí eu estou supondo, eu não tenho provas para tal, faço questão de dar o benefício da dúvida, porque no Brasil nós criamos a lei de Lynch há certo tempo atrás, né? Qualquer coisa já vai enforcar. Não, tem um sistema legal que tem de ser devidamente seguido, com o trânsito julgado, com amplo direito de defesa. Mas causa profunda estranheza o governo da Arábia Saudita ter dado tantos presentes à família presidencial. Vamos chamar de família presidencial, né? Isso não há nenhum outro caso na história. Causa estranheza que no quadriênio presidencial anterior, por 150 vezes, vocês não ouviram errado, 150 vezes um membro do governo brasileiro, muitas vezes da família Bolsonaro, se dirigiu à Arábia Saudita. 150 vezes em 4 anos dá aproximadamente cerca de 10 dias. A cada 10 dias estavam alguém lá. E eu pergunto, o que você, Carol, qualquer um de nós perguntaríamos, por quê? Qual a razão? Por que tantas vezes? Por que o Brasil criou uma embaixada no Bahrein? Embaixada no Bahrein. Nem tem embaixador, tem encarregado de negócio por solicitação do senhor Eduardo Bolsonaro. E todo mundo sabe. Nós não podemos ter medo da verdade, nós temos de ter medo da inverdade e não cometê-la. Mas é isso. Então, o que o presidente disse ontem foi muito bom que a Polícia Federal fez. Perfeito, brilhante a Polícia Federal. Você faz o depoimento no mesmo horário. Com isso, você cria dificuldades para combinar respostas. Perfeito. Eu temo pelas Forças Armadas quando, por exemplo, um oficial das Forças Armadas se envolve numa situação como essa. As Forças Armadas, que tem uma bela história no Brasil, não é um almirante de esquadra para fazer o que nós vimos, porque nós temos a imagem. Nós temos outros oficiais da PM se dirigindo ao local para retirar as joias. E não são qualquer joias, né? A caneta. Bom, ele sempre tentava. É engraçada a persona, a figura pública e a privada, né? Isso em política é comum. Não é agora, desde Atenas, na Grécia, desde o século V a.C. Era uma caneta popular. Eu quero uma caneta popular para assinar. A caneta que ele ganhou várias, custam R$6.000 cada uma. Um relógio popular. O relógio que ele ganhou era de uma marca, não vou falar qual, cravejada de diamantes. O que a esposa ganhou, nenhuma primeira-dama na história do Brasil, né? Vamos lembrar o valor, desde a dona Mariana, esposa de Deodoro da Fonseca, nem ela recebeu um presente de 16 milhões e meio de reais. É um negócio inaceitável, inacreditável. Nós esquecemos muito mais rapidamente as coisas, mas a justiça não esquece. Sem vingança, com justiça. Vingança é horrível, não tem nada a ver com justiça. Portanto, eu sei que ele não falou a verdade, ele sabe que não falou a verdade. A defesa, eu não sou advogado, mas conheço grandes advogados. Pelo jeitão aí, pelo que eu ouço eles falar que eu aprendo de ouvido, eles são muito inteligentes. Quase que me convence que criminosos são inocentes, pela habilidade deles. Mas ele não falou a verdade e esse processo vai levar, entre outros, porque tem no TSE, tem vários processos na área penal, criminal, eleitoral também, a sua inelegibilidade. O que é isso? É não poder ser candidato. E aí a disputa vai ser entre Flávio e Eduardo. Quem vai ficar com o espólio da família? Jair Bolsonaro. Terroristas são o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Esses são terroristas. Então, vamos colocar a discussão no campo econômico e social, não no extremismo. Extremismo não serve a ninguém. Desserve ao Brasil, cria a cultura do ódio. Então, primeiro ponto, não são terroristas. Segundo, havia uma tese que vinha dos anos 50, especialmente 1950, 1960, 1970, que para crescer a produção agrícola era condição sine qua non a reforma agrária. Porque havia latifúndio, dentro dessa leitura, havia latifúndios improdutivos, com a reforma agrária aumentaria a produção de produtos de gêneros de primeira necessidade que abastecia as cidades, que estavam em processo de rápida urbanização e de industrialização. E havia carência de produtos alimentícios nas cidades. Com isso subia a inflação, porque havia, portanto, aí sim, viu, Campos Neto, havia uma crise de demanda, tá? É bom dar uma olhadinha nos livros de história. Então, tinha essa tese.
Industrialização só vai crescer, só vai se desenvolver mais rapidamente se tiver a reforma agrária. E o campo era mercado também para as indústrias, máquinas e equipamentos. A história mostrou o contrário. Veja como é que é. A ocupação especialmente do Centro-Oeste, mas não só, mas especialmente do Centro-Oeste, e a revolução que a Embrapa trouxe, criada pelo ministro Cirne Lima, que tem de ser lembrado, né? E depois expandida numa larga escala pelo ministro Alisson Paulinelli, que mandou milhares, acho que centenas, quase milhares, mais de 1000 técnicos a estudar no estrangeiro, fazer pós-graduação no estrangeiro, no governo Ernesto Geisel, né? Revolucionou o Brasil, aquela terra que não valia nada, o Cerrado virou um dos celeiros principais do mundo. E o preço dos produtos nas cidades, no meio urbano, proporcionalmente foram caindo. Ou seja, não foi condição sine qua non aquela tese política da reforma agrária. E os latifúndios foram desaparecendo, que nem sempre eram grandes propriedades, mas muito produtivas. Outro fato, hoje para se produzir, você precisa de máquinas e ferramentas e equipamentos extremamente avançados, que custam muito caro. Poucos têm condições. Teria pequeno proprietário se formar cooperativas. Tá? Um processo, portanto, não tão simples como parece num simples discurso político e tal. Lembrar então que essa questão, o MST deixou de ser econômica, porque esse não é um problema hoje, de faltar arroz, feijão, farinha, comidas básicas que se tinha dentro da então gastronomia brasileira das cidades, vamos chamar assim, né, para uma questão social, ou seja, são pessoas que socialmente não querem migrar e querem ter terra. A grande questão é se eles têm vocação para ser agricultores. Isso é uma outra coisa. Ser agricultor não é a mesma coisa de ser comerciante nas cidades ou operário numa fábrica ou trabalhador numa empresa de comunicação. Você tem de conhecer muita coisa, conhecer o tempo, conhecer as novas tecnologias, etc. Então a questão que se coloca é em cada estado do Brasil tem uma história. O deputado de Pernambuco falou, no nosso estado é assim. Então discutir a questão serenamente, sem panfletarismo, em cada estado e olhar as terras públicas invadidas por grandes proprietários. Isso na Amazônia é uma festa. E você tem esses dados pelo INPE, as terras invadidas. O delegado Alexandre Saraiva, brilhante advogado delegado da Polícia Federal, que foi transferido quando conseguiu apreender a maior corte de madeira clandestina da história, né? Da história do Brasil, e foi, ao invés de ser premiado, foi punido por Ricardo Salles e mandado para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele tem todos esses dados. Eu li, inclusive, textos, agora tem um livro dele sobre isso. Você tem a fotografia das áreas que foram invadidas. Então, veja, tem de ter o MST aqui, o produtor rural também aqui, esse produtor que esse senhor representa, e ter o Estado. A presença estatal equilibrada, né? E com os dados que vêm dos satélites, com os dados econômicos que nós temos, e evitar conflito. Tem gente que quer guerra civil, e nós precisamos de paz, e não de ódio. Mas precisamos de uma boa economia, né? Que funcione bem. Então, o papel do Estado, do ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, que é um bom negociador, do ministro da Agricultura e do senhor Rui Costa, chefe da Casa Civil, não precisa nem o presidente da República, discutirem com o MST e os produtores e com os governadores, porque passa por cada estado, tem uma realidade diferente, como resolver essa questão. Portanto, precisa de diálogo.